E aí pessoal, a paz do Senhor, como é que estão? Gostaria de ler uma passagem que está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim, Samuel então falou: O Senhor tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios quanto em obedecer ao que o Senhor diz? Certamente obedecer é melhor do que o sacrifício, e atender às ordens melhor do que a gordura de carneiros. Eu acho que o próprio texto já se auto-explica o que eu quero falar hoje com vocês, que é a respeito da obediência. O que Deus mais preza? Desde lá do início, o que Deus falou para Adão? Ele falou para que obedecesse. Ele falou: eu te dou todas as coisas, exceto não coma daquela árvore que está no meio do jardim. Ele deu uma ordem para que ela fosse obedecida. Quando Deus chegou a Abraão, ele queria que Abraão obedecesse. O que ele falou para Abraão? Sai da sua casa, sai do meio da sua família e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Quando ele deu a ordem para Jesus, para ele descer do céu, para ser o nosso sacrifício supremo, o que Jesus tinha que apenas fazer? Obedecer a Deus. Então a gente vê lá do início, desde o princípio da criação de todas as coisas, que Deus ele queria obediência. O que fez Satanás cair foi justamente a desobediência. Então o que Deus requer de nós, o que Deus quer, nosso principal papel com Deus é obedecer a sua palavra, é obedecer aquilo que ele diz. Muitas vezes a gente ora pedindo uma bênção, mas eu estou indo na igreja, estou fazendo as coisas, mas a gente não obedece a Deus. Quer ver uma coisa? Vai lá comigo lá em Deuteronômios capítulo 28. O que a Bíblia vai dizer? Que todas as bênçãos elas seguiriam a gente. Sim, de fato, é o que o texto está dizendo. Mas só deixa eu ler o versículo 1 para vocês. Se ouvirem com atenção o que diz o Senhor, o seu Deus, guardarem e obedecerem todos os seus mandamentos, as suas leis, que entrego a vocês hoje. Então, e no verso 2 diz: e todas as bênçãos a seguir serão suas. Elas te seguirão. Basta obedecer. Obedeça a Deus. Você vai ver que as bênçãos vai seguir vocês. É tudo questão de obediência. Não vai além de um sacrifício. Não vai além de algo miraculoso. Deus não pede algo extremo para nós. Ele pede apenas a nossa obediência. Quer ver um outro texto que fala sobre obediência? Um texto que eu gosto muito, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Um pouco antes do texto vai falar assim, que Jesus vai falar que são os pagãos que se preocupam com o dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão de vestir. Será que eles vão ter amanhã? Sabe, porque os que confiam no Senhor, eles creem que todas as bênçãos, todas, sem exceção, seja o pão que eu vou comer amanhã, seja a maneira com que eu vou acordar amanhã, o que eu vou vestir no dia de amanhã. Então todas as coisas nós temos que confiar no Senhor. Apenas obedeça a sua palavra. Mas como que eu sei o que Deus quer de mim? Eu vejo muitas pessoas perguntando o que Deus quer de mim. Deus quer apenas que você obedeça. E como que eu sei o que eu tenho que obedecer a Deus? Através da sua palavra. É isso daqui, É a palavra do Senhor. É isso que Deus quer que a gente obedeça. Como que eu sei o que Deus quer de mim? Leia a palavra. Não fique atrás de pregadores, não fique atrás, de pregações que, eu ouvi um pastor pregar sobre isso. Não, vai e verifica através da palavra. Deus, ele fala, não só através dos profetas, mas principalmente ele deixou a sua palavra para falar com a gente. Muitas vezes a gente está triste, a gente precisa de uma voz, a gente precisa que Deus fale com a gente, mas a gente está tão distante de Deus que a gente não consegue ouvir. Então eu recorro onde eu tenho certeza que Ele vai falar comigo e com você, que é através da sua palavra. Deus, ele nunca vai deixar a gente sozinho. Ele deixou a sua palavra para falar com a gente, para mexer dentro da gente, para nos ensinar o que ele quer que a gente venha obedecer. Vivam essa obediência, obedeçam a Deus, sem questionar. Deixa eu contar um pequeno testemunho para vocês. Um dia Deus fez essa mesma prova comigo, com o que Deus fez com Abraão. Ele chegou para mim e falou assim, sai da sua cidade. Eu estava com a minha esposa, a gente estava construindo a nossa vida lá em São Paulo, e Deus falou bem assim pra gente. Primeiro falou com ela, depois chegou e falou comigo. Deus falou assim, sai da sua cidade,
venda tudo que vocês têm e volta para a cidade aonde você conheceu ela, que lá eu vou abrir as portas. No início, eu confesso, eu sou homem, a gente sabe que o homem é um pouco mais racional, a mulher já é aquela explosão, não, vamos fazer, vamos lá. Mas o homem, ele pensa um pouco a respeito antes de agir. Então eu pensei um pouco, eu falei, será que é Deus? Deus foi lá e confirmou. E aí eu pensei assim, mas cara, com dor no coração eu vou fazer isso, porque eu não queria deixar. Eu não queria sair da minha terra, eu queria continuar lá e ter a minha vida, porque eu sabia que lá é uma cidade grande e as portas iriam se abrir. Mas a vontade de Deus foi nos trazer para uma terra pequena para que ele pudesse fazer algo grande. Assim como Deus tirou Abraão da sua cidade, do meio da terra dos seus pais, Deus me tirou da minha cidade. Deus, ele me fez renunciar ao meu emprego, fez renunciar à minha casa, fez renunciar os meus móveis, fez renunciar tudo que eu tinha lá na minha cidade e me mandou para cá, para a cidade onde eu estou atualmente. E para você ver que Deus, ele não nos deixa em vão, quando ele nos manda para um lugar, ele vai lá e ele que age. Eu não precisei, porque lá em São Paulo, o que eu precisei fazer? Agir com minhas próprias mãos. Eu usei minha própria força para adquirir tudo aquilo. E Deus, ele pediu que eu abrisse mão. Só que quando ele nos trouxe para cá, ele falou assim, não, eu vou agir, porque vocês me obedeceram. Então, se eu disser para vocês que em um mês eu tinha a minha casa quase 100% mobiliada, vocês acreditariam? Por quê? Por causa da obediência. Deus usou a vida de outras pessoas para nos abençoar. Sabe, não foi as outras pessoas que nos abençoaram, mas foi Deus que usou a vida dessas pessoas. Hoje, tudo que eu tenho aqui, toda a minha casa, é porque Deus viu a nossa fidelidade, a nossa obediência e Ele cumpriu o que estava escrito na sua palavra. As bênçãos veio até nós, eu não precisei usar de esforço algum. Tudo que eu tenho hoje foi Deus, Ele entregou na minha mão, na mão da minha esposa, na mão do meu filho. Porque a gente obedeceu lá atrás e hoje a gente está colhendo essa obediência. Amém, meus irmãos? Que esse testemunho sirva para vocês como incentivo, sabe? Que vocês se incentivem a obedecer a palavra de Deus. Se Deus fala para vocês fazerem uma coisa, vai lá e faça, não tenham medo, porque Deus, ele é fiel para cumprir o que está escrito na sua palavra. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus.